Meus herculoides! Os Herculoides! Sábado com muita lágrima e tristeza no curral e Gustavo Gaia faz vídeo textinho. A gente vai mostrar aqui o antes e o depois da alegria. Ontem a gente explodiu de alegria ali no plenário. Explodiu. Hoje eu tô em êxtase. A minha cabeça doendo. Eu acordei com a cabeça doendo hoje. Eu sabia que a alegria podia dar dor de cabeça. 2 horas depois. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria para manter, em parte, a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, réu na corte no inquérito da trama golpista. O teatro vai continuar. É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional. O Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo não. Vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026. E o mais engraçado dessa narrativa fascista, né? Quer dizer, acuse seus inimigos, seus adversários daquilo que você faz. Pois bem, eles perseguem, eles enganam, eles incitam o ódio, cometem calúnia, difamação, atacam o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, peculato, roubo de joia, desvio de verba, falsificação de documento, cartão de vacina, invadem o sistema do Conselho Nacional de Justiça, tentam matar um presidente eleito, o vice e um ministro do Supremo e tentam dar golpe de Estado. Mas tudo isso, gente, não é crime. Tudo isso é liberdade de expressão ou isso aí é perseguição do STF. Tá bom. Eles acreditaram que podiam fazer tudo isso e se o golpe não desse certo, zera tudo, bola pra frente. O Bolsonaro, ele apostou na história do Brasil. Ora, se deram tantos golpes, nunca aconteceu nada com os golpistas. Tentaram o golpe de 55, que foi o que aconteceu, o Juscelino, ele deu anistia justamente com esse argumento de vamos pacificar o país, né? O Bolsonaro e os golpistas falam. Pois é, aí a gente teve o golpe de 64 e em 1979, quando eles que já tinha acabado com o Brasil, a inflação tava lá em cima. Aí, quando eles foram entregar, vamos entregar com cuidado. Aí, em 1979, eles fazem a lei da anistia. Bem, aí blindou tudo que era golpista, tudo que era torturador. Por que que agora ia ser diferente? Ele achou que, menino, eu vou tentar, vou fazer de tudo, depois vai acontecer como aconteceu no passado, bola pra frente, e depois eu tento de novo. E se der anistia, já sabe, né? Vai acontecer de novo. E esse vídeo tá... Esse não, eu já falei em vários vídeos, tá aí pra não me deixar mentir. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ser bem sincero com vocês. O Alexandre de Moraes, ele nem tem característica de esquerda, não. Ele é cria do Temer. Talvez... se o Bolsonaro não tivesse batido de frente, eu acho que foi o maior erro, né? Ele tivesse ali feito as amizades com o STF, dialogado, a situação dele fosse até diferente, muita coisa talvez tivesse passado. Mas não, eles acreditaram, né, que aquela história do cabo e o soldado podiam fechar o STF. E aí, menino, o STF, quando se sentiu ameaçado principalmente aí o Alexandre de Moraes, eles se fecharam. Eles se uniram, foi união total. Não é à toa que quando a gente tem as decisões do STF contra os golpistas, os votos são por unanimidade ou quase unanimidade. Agora, nós temos que agradecer não só ao STF, mas também aos nossos antepassados por ter criado uma Constituição blindada contra golpistas. A Constituição de 88, conhecida também como Constituição Cidadã, foi constituída coletivamente por uma Assembleia Nacional Constituinte eleita ali em 1986, composta por 559 parlamentares. E foi essa Assembleia que teve a missão de romper com o autoritarismo da ditadura militar e fundar um novo pacto democrático em Brasil. Então, nosso muito obrigado ao Ulisses Guimarães, ao Bernardo Cabral, ao José Genuíno, ao Mário Covas, a Lindes da Mata, a Benita da Silva, ao Roberto Freire.
Paulo Benevides, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, que ele não estava na Assembleia, não estava na Constituinte, mas as suas ideias foram usadas como referência, assim como de outros juristas, como o Celso Bastos, o José Afonso, o Fábio Comparato e muitos outros. Não vai dar para falar aqui todo mundo não, porque muita gente participou, mas foi essa Constituição, está sendo essa Constituição de 88 que tem algumas falhas assim, mas ela blinda a gente e é por isso que o STF, com o Alexandre de Moraes, tem moral, tem base para destruir coisas como aconteceu agora a tentativa de golpe agora na Câmara dos Deputados, porque eles estão chateadinhos com o STF por causa das emendas parlamentares. O problema deles é por causa disso, é por isso que o Centrão se uniu. Mas enfim, e vocês sabem, né? Eles falam de liberdade de expressão, de democracia, mas quando a extrema-direita está no poder, olha só o Trump como exemplo. Ele ataca e censura jornalistas, juízes, universidades, protesto passa a ser ilegal, um bocado de coisa autoritária que ele está aí, né? Mas agora ele está avaliando ativamente a possibilidade de suspender o direito ao habeas corpus. Mas para, eu pergunto para vocês, quando foi que foi proibido o habeas corpus aqui no Brasil? Fala aí, meu amigo Herculóide. Ah, já sei, você já tá pensando. Jota foi em ditadura militar, especificamente no governo do tal general Costa e Silva, por meio de um ato que os bolsonaristas estavam pedindo agora na frente dos quartéis de novo. Esse povo que disse que não, ninguém tentou golpe, não teve nada disso, sim, é a invenção do STF, ninguém queria golpe. O Bolsonaro várias vezes estava lá de frente para os cartazes, pedindo ditadura com o Bolsonaro no poder e pedindo um tal de AI-5. Foi justamente no ato institucional número 5, no governo de Costa e Silva, que foi lançado lá no dia 13 de dezembro, como se fosse hoje, de 1968. Foi justamente no AI-5 que foi proibido o habeas corpus. Era de se imaginar. E olha, eu vou dizer pra vocês, como o vovó dizia, tem gente que parece que quanto mais sofre, quanto mais apanha, mais tá ali apaixonada. Apesar de todo o sofrimento que o gado que votou no Trump, que estava nos Estados Unidos, né, que passou e tá passando até agora. Eu vi um vídeo agora de uma mulher, mãe de família, que foi pega de forma altamente violenta, foi presa, enfim. Né? Então que eles estão sendo algemados, deportados, humilhados, né? O sonho dos patriotas entreguistas é que os Estados Unidos invadam o Brasil. Operações militares no Brasil. Essa é só uma das coisas que o Trump poderia fazer caso reconhecesse as organizações criminosas brasileiras como terroristas. E é esse o medo do governo Lula, do Trump vir para cá, impor sanções, congelar bens, trazer militares americanos e destruir a vida dos amiguinhos criminosos dele. É por isso que eles negaram a existência de organizações terroristas no Brasil. Parece verídico. Incrível como eles acusam a esquerda, governo Lula, de ter conexão com facções, com o narcotráfico, mas onde é que pegam os aviões, os helicópteros, os caminhões que são presos com drogas? São justamente de pastores evangélicos ligados aí a bolsonaristas, a caques bolsonaristas envolvidos aí com o tráfico de armas, político de direitas envolvido com facções criminosas, influenciadores de direita envolvidos com tráfico de droga aí, pelo menos são investigados. Policiais bolsonaristas envolvidos com crime organizado, mas é a esquerda que protege as facções. Miserável. Mas vamos explicar direitinho essa história de que veio um representante dos Estados Unidos, um tal de Campbell, que o Eduardo Bolsonaro disse que era para colocar sanções no judiciário, na Polícia Federal, enfim, que ele veio para tentar classificar as facções, as organizações criminosas aqui como terrorismo. Primeiro, preste muita atenção, que você vai entender, e é rapidinho. Quando o governo dos Estados Unidos, principalmente o Trump, ele tenta classificar as facções criminosas estrangeiras
como organizações terroristas, isso não é um gesto isolado e desinteressado, não, bebê. Aí o uso político do termo terrorismo, que passou a funcionar como um gatilho legal para justificar intervenções unilaterais pelo mundo. Isso é o básico, sabe, da educação infantil metodológica, viu? Se um grupo ou facção de um outro país for considerado terrorista pelos Estados Unidos, isso abre margem para ações militares, sanções econômicas, espionagens e operações extraterritoriais, como ocorreu no Oriente Médio com o Talibã, Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Não diga uma coisa dessa, rapaz! Então não se trata de combater o crime, bebê, mas sim de interferir na soberania de outros países sobre o PT, que é a segurança nacional. E foi o que aconteceu aqui, a reunião no começo da semana. Os representantes do governo Trump estavam lá reunidos com os técnicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e eles disseram o seguinte, ó, aqui no Brasil, facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital não podem ser classificados pela legislação brasileira como organizações terroristas, porque elas são, sim, grupos criminosos. Quer dizer, o enquadramento jurídico das facções, como o PCC e o CV, dentro da lei brasileira, não pode ser distorcido para agradar os interesses do Donald Trump. É justo. É muito justo. É justiça. Gente, isso não vem do marxismo, da Revolução Russa, da esquerda, do PT. Isso tá na nossa legislação nacional. A Lei Antiterrorismo, número 13.260 de 2016, fala que o terrorismo se caracteriza por atos motivados por xenofobia, intolerância religiosa, discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia. Como o Comando Vermelho e o PCC atuam por motivação econômica via tráfico de drogas e armas, não se encaixam nessa definição. Vixe, na minha terra isso dava até morte-me. Olha, e tem mais geopolítica por trás disso. Essa tentativa do governo Trump também pode ser lida como parte de um padrão histórico de dominação dos Estados Unidos sobre aqui a América Latina, que se manifesta agora por meio de guerra das drogas, de combate ao terrorismo. E isso, os Estados Unidos, ele tenta exportar a lógica que pode enfraquecer as instituições jurídicas dos países, reforçam a sua presença geoestratégica nas regiões e impõe modelos de seguranças militarizados que nem sempre vão dialogar com a realidade social de cada país. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Eles vieram com essa mesma conversinha lá no México y olha a respuesta da presidente Claudia Sheinbaum. Fíjense que el día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo menciona, dijo: ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio.
Sheinbaum reconhece que aceitar esse enquadramento seria repetir a lógica imperialista aplicada no Oriente Médio, onde a luta contra o terrorismo serviu para legitimar guerras, ocupações e controle de recursos estratégicos, tipo petróleo. Tudo isso sob o discurso de combater o mal. Ainda estão aí? Já acabou. E olha, para deixar você mais feliz, dar risada na madrugada do sábado ou domingo, deixa eu apresentar para vocês a nova musa de bolsonarismo. Porque já sabe, né? Para ser ídolo do bolsonarismo, tem que mentir assim, no mínimo igual a Damares, a Bia Kiss e a Carla Zambelli. Olha essa figura que apareceu. Vocês acham que com o PT no poder... Gente, eu adorei essa parada. Vocês acham que com o PT no poder arregalou os olhos? O Brasil vai continuar? Sabe o que é o PT? Gente, me dá medo dos olhos dessa mulher. Sabe quem é o PT? Sabe quem é o PT? Sabem o que eles fazem? Eles vendem órgãos. Não, é demais. Vendendo órgãos. Rapaz, essa mentira aí só não tá pior do que a da Damares lá do Marajó, que ela inventou as fake news para ajudar a igreja. Pelo menos tá sendo acusada, investigada, porque as grilagens, para ajudar nas grilagens, para ajudar a igreja evangélica, enfim, mulher, gente. Por isso que ela tá escondida aí dentro do banheiro, pra família não ver essa loucura. Eles negociam pessoas. Tá bom, chega. Eu vou embora. Tchau!